Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus por nos ter reunido Cristo. Bom dia e também bom dia a quem nos acompanha em casa. Nós hoje celebramos na igreja a dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo. E são um símbolo, uma referência, porque são as igrejas do Papa, de Pedro, do nosso tempo, que sempre continuou ao longo da história, de todas as épocas, e portanto toda a cristandade hoje celebra a festa destas grandes igrejas, como referência da própria igreja que somos nós, todos vivos, e onde se reúne a igreja que somos nós, o povo de Deus. Portanto, em Roma há 4 grandes basílicas, de São João de Latrão, que é do Papa, da sede do Papa como Bispo de Roma, de Santa Maria, a primeira grande igreja dedicada à Nossa Senhora, no Ocidente, e São Pedro e São Paulo, que são duas grandes colunas, e que Roma, e que foram martirizados em Roma. São Pedro viveu em Roma 25 anos e, portanto, depois foi martirizado. Vamos então unirmos-nos em oração com toda a Igreja neste dia em que se celebra a dedicação de São Pedro e São Paulo, as basílicas de Roma, grande referência do cristianismo. E para melhor celebrar esta Eucaristia, tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Rezamos e apresentamos ao Senhor os nossos pedidos de oração, lembrando António Oliveira e Almas do Purgatório, Joaquim Silva, Arlindo Matos, pais, sogros e Maria da Glória. Oremos. Guardai, Senhor, a vossa Igreja sob a proteção dos apóstolos São Pedro e São Paulo, de modo que, tendo recebido deles o primeiro anúncio do Evangelho, receba também por sua intercessão o constante auxílio da graça celeste até ao fim dos tempos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. 3 meses depois da nossa chegada a Malta, embarcamos no navio de Alexandria, que tinha o emblema dos Dioscuros, e passará o inverno na ilha. Desembarcamos em Siracura, onde permanecemos 3 dias, e de lá, contornando a costa, chegamos a Régio. No dia seguinte, soprou do sul, e em 2 dias chegamos a Pussuilê. Os irmãos que aí encontramos convidaram-nos a passar uma semana com eles. Depois seguimos para Roma. Os irmãos de Roma, informados da nossa chegada, vieram de lá ao nosso encontro, até ao foro Apio e 3 tabernas. Quando os vi, Paulo deu graças a Deus
e senti-se reanimado. Quando chegamos a Roma, Paulo foi autorizado a ficar em domicílio pessoal, com um soldado que o guardava. Ficou 2 dias inteiros no alojamento que tinha alugado, onde recebia todos aqueles que o procuravam. Anunciava o reino de Deus e ensinava o que se refere ao Senhor Jesus Cristo, com firmeza e sem nenhum impedimento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois de ter saciado a fome à multidão, Jesus obrigou os discípulos a subir para o barco e a esperá-lo na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo que a despediu, subiu a um monte para orar a sós. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. O barco ia já no meio do mar, açoitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, Jesus foi ter com eles caminhando sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, pensando que fosse um fantasma, e gritaram cheios de medo. Mas logo Jesus lhes dirigiu a palavra, dizendo: tende confiança, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Vem, disse-lhe Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo a violência do vento e começando a afundar-se, gritou: salva-me, Senhor. Jesus estendeu-lhe logo a mão e segurou-o. Depois disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Logo que subiram para o barco, o vento amainou. Então os que estavam no barco prostraram-se diante de Jesus e disseram-lhe: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós, como eu disse no princípio, celebramos hoje a dedicação das Basílicas de São Pedro e
São Paulo, dia da sua consagração. Todas as igrejas deveriam, uma das festas importantes ia ser o dia em que foi consagrado a Deus. Mas são tantas igrejas no mundo que até se vai perdendo um pouco essas datas. Sendo a nossa igreja aqui, foi no dia de Pentecostes, em 1980, no dia do Espírito Santo, na festa do Espírito Santo, que foi consagrada. E, portanto, é sempre uma referência. E nós, até agora, temos mais ou menos celebrado sempre a festa do Espírito Santo, e, no fundo, é a inauguração a festa de inauguração da nossa igreja, da consagração da nossa igreja. Nós sabemos na história da igreja que Constantino, a pedido da sua mãe, que Santa Helena, Santa Helena era uma donzela, uma rapariga que trabalhava numa das pensões em Roma, e o seu marido, um oficial do exército romano, portanto, apaixonou-se por ela e pronto, casaram, tiveram o filho Constantino. Entretanto, um dos imperadores não tinha filhos e propôs ao marido de Santa Helena que o substituísse, mas para isso tinha que abdicar do casamento com Helena e que já tinha um filho para casar com uma sobrinha do imperador. As coisas do mundo. Helena foi colocada à margem e perseguida, e o filho foi retirado, o filho foi educado para ser o futuro imperador. Portanto, o sofrimento daquela mãe, mas o filho sempre esteve muito perto também. Entretanto, quando o filho subiu como imperador, com a intercessão da mãe, ele próprio se tornou cristão, se batizou e veio a ser um imperador que deu a liberdade à igreja no ano 313 e depois Santa Helena mandou com o filho, mandaram um exército para Jerusalém para buscar a cruz e para achar na lixeira de Jerusalém, porque a lixeira era no sul de Jerusalém, e estavam-se para lá as coisas. E sabia-se que a cruz e a coroa de espinhos estariam lá. E, portanto, Santa Helena mandou com o seu filho o exército de Roma e foram remexer toda. E quando aparecia algo parecido com a cruz de Cristo, vinham e os paralíticos, até que houve milagres. Chegou um tronco e, portanto, quando tocaram naquele tronco, houve gente que se curou como sinal de Deus. Mais tarde, porque a história é assim, houve as cruzadas. Nós tivemos nos anos 90, que agora estão calados mais ou menos com isso, porque as cruzadas, as pessoas também se foram apercebendo que foram as cruzadas. As cruzadas foram 8, e eram sobretudo príncipes do norte da Europa, que iam a Jerusalém para libertar Jerusalém, que estava debaixo dos muçulmanos desde o ano 60. Foi por isso que Pedro veio para Roma. E Paulo, os seus apóstolos vieram todos para Roma porque havia perseguições, e portanto, durante muito tempo foram organizadas cruzadas com o intuito de libertar Jerusalém. E houve um rei muito famoso de França, Luís IX, que foi em 2 cruzadas. Numa foi preso no Egito e torturado, e na segunda foi morto. E como o Império Romano tinha a cruz, e tinha a cruz depois veio a dar os santos lenhos que se levam nas procissões, muitas paróquias, Roma depois se espalhou pelo mundo, e está um bocadinho de madeira dentro do santo lenho das paróquias, e a coroa foi oferecida depois de Luís IX de França. Nós vemos muito à França.
A França foi um país extraordinário, apesar de atualmente ser um país que fomenta só as neiras pelo mundo, contra a Igreja, desde a Revolução Francesa, tem sido coisa terrível. Mas nós vemos muito ao povo francês. A devoção do Sagrado Coração de Jesus, mesmo estas idas a Jerusalém para libertar Jerusalém. A França esteve sempre com uma grande fonte de cristianismo, mas atualmente, há 200 anos para cá, tem sido perseguições completas. E a França, vamos ver o que é que vai dar, porque querendo ser o modelo do ateísmo no mundo, não está a seguir os bons caminhos. Mas nós, antes desse período, só temos que nos curvar diante da França pelo bem que fez ao mundo. O Quebec foi construído por franceses que fugiram da Revolução, católicos, fugiram da Revolução Francesa, porque não eram capazes. Foi uma mortandade de frades, freiras, padres, católicos. Em França foi terrível, mas tenta-se abafar isso. Não se tenta falar disso. Porque isso não. Mas pronto. E a coroa de Cristo, da Paixão, foi oferecida à França. E tem estado na Notre-Dame, em Paris, e era um dos perigos, quando ardeu Notre-Dame, agora no nosso tempo, que a coroa tivesse sido afetada por incêndio. Mas os franceses já disseram que não foi afetada, e é uma das relíquias mais importantes do Ocidente, que está no Notre-Dame. Mas hoje as dedicações da Basílica de São Pedro e São Paulo, nós vivemos um tempo de grandes ataques à Igreja, quando se ataca a Igreja, nós devíamos pensar o que é que está escondido por trás, o que é que se pretende. E às vezes nós, os católicos, não vemos isso. O que é que se pretende? O que é que está? Não quer isto dizer que a Igreja, padres, freiras, cristãos não façam pecados. Isso não quer dizer isso. Nós somos pecadores. A graça de Deus vem de Deus. Mas o mundo não é correto. Qual é o objetivo de valorizar? Porque nós vamos sabendo, hoje há tráfico de crianças, que são vendidos ao culto do demónio, são sacrificados e ninguém fala de nada. Tráfico de pessoas humanas para lhe tirar os órgãos, para os vender. Os ricos compram um coração, compram rins, compram isso, e ninguém fala nada. Isto não tapa o mal que alguns fizeram. Mas o objetivo pode não estar, por exemplo, este ataque à pedofilia da Igreja, não é para resolver a pedofilia. É sobretudo para tapar o outro lado. E muitos cristãos, muitos que perdem a fé, a Igreja fez isto, não são capazes de ver o que está a ser escondido do outro lado. O nosso tempo é um tempo cheio de crimes. O nosso tempo é um tempo cheio de maldade. Por isso é que nós não podemos colaborar com esta coisa de roubar as estátuas, mudar isto, mudar aquilo. Eles fizeram as asneiras. Mas hoje estão-se a fazer as asneiras maiores. E estão-se a tapar, com aqueles atos, estão-se a tapar outros. Não está a corrigir nada. Muito pelo contrário, está-se a dividir, está-se a procurar que uns se voltem contra os outros para dividir, para alguém reinar. E na Igreja tem sido isto. O nosso querido Papa Bento XVI disse há dias, a Igreja ainda vai ter que sofrer muito. E quando chegar mesmo ao cume das perseguições, porque, reparar, isto vai tendo efeitos. Já há nas nossas comunidades filhos que proíbem os pais de dar dinheiro para a Igreja. Ou não sabemos disso? Hoje já há. Os pais já não podem participar para a Igreja, porque os filhos
considerando-se muito intelectuais, estão num caminho do ateísmo, estão no caminho certo, já proíbem os próprios pais de colaborar com as igrejas. E o que é que isto significa? O que significado é que isto tem? O que é que está escondido por trás? E nós temos que nos interrogar. Será que estes filhos têm culpa? Não, é o tempo, é o nosso tempo. E nós temos que ter caridade, rezar por eles, para que eles abram os olhos e, sobretudo, descubram o que está por trás. Porque, imaginai, nós aqui em Kingston construímos esta igreja tão bela, a partir do quê? Do sacrifício, do amor à igreja, para nos encontrarmos, para estarmos uns com os outros. Aqueles que são contra a que se participe para a igreja, não se querem juntar uns com os outros. Vivem isolados. No mundo eles são perfeitos, uma perfeição total. Não querem nada disso, isso não há um valor. Juntar, conviver, sofrermos uns com os outros, nada disso tem valor. E quando é que vão descobrir que estão no caminho errado? Mas se é fruto do nosso próprio tempo, estão mentalizados. Eu digo aqui, por exemplo, nós colaboramos com o curso de apelidos, mas eu sabia que o tempo de hoje, que não quer a igreja, por exemplo, nas universidades, eu sabia disso, mas a igreja tem que amar o saber, tem que procurar que as ciências, foi sempre um papel da igreja, a igreja é que fundou as grandes universidades todas, mas hoje é um papel para tirar a igreja. Hoje tudo é bom, dizem eles, e cada um escolhe, todas as religiões são iguais, e portanto, não é nada disso. Estão a procurar tirar Deus da cabeça dos jovens. E já tiveram a caridade alguns de me dizer, alguém da direção mais alta da Queens disse àquele grupo que nós criámos, afastem-se da igreja. Hoje não fica bem a igreja estar metida nisto. Mas nós sabemos disto. Nós sabemos que o mundo está assim. O problema vai quando é que os nossos jovens vão descobrir que estão a ser manipulados, estão a ser usados num projeto que não tem futuro. A história sem Deus não temos futuro sem Deus. Agora temos que sofrer. E não é voltarmos contra a AOB. É rezar, é insistir, é amar. Mas hoje o nosso mundo, nós vamos ainda sofrer muito, e muitas das mentiras, não é mentiras, apanha-se uma pequena verdade. Por exemplo, é assustador nos Estados Unidos o desânimo dos sacerdotes. Não se está a falar disso. Os sacerdotes nos Estados Unidos e Canadá, onde chegam, são vistos com maus olhos. Eu já tenho medo, por exemplo, de ir ao hospital. Porque eu sei que sou visto com maus olhos. Porque não me interesso. Eu não me interesso. Mas eu não arredo. E agradeço às famílias que me chamam. Mas há estudos que dizem que os sacerdotes, por exemplo, nos Estados Unidos e Canadá, está tudo desanimado. E em Portugal, nós não falamos de Portugal, porque em Portugal existe sobretudo o medo. Desde há uns anos, há 40 anos para cá, a igreja tem vivido com muito medo em Portugal. E agora está a chegar aqui. Está a chegar aqui e nos Estados Unidos. E sacerdotes que são acusados, não se prova nada. Há sacerdotes a suicidarem-se. Porque se estão a sentir desprezados. Estão-se a sentir apontados. Não se investiga nada, difama-se e ponto final. Há sacerdotes a suicidarem-se. E no dia da dedicação da Basílica de São Pedro e São Paulo, nós temos que refletir sobre isto. Mesmo aqui no Canadá, cristãos que se riem de nós, filhos de portugueses, e que não têm certeza nenhuma que estão no bom caminho, estão a ser manipulados. Manipulados e à grande por ideologias que não têm futuro.
Agora, nós vamos sofrer muito, mas temos que rezar pelos sacerdotes, os bispos não sabem o que vão fazer. Os bispos não sabem o que vão fazer. Mesmo o Papa Francisco não sabe o que há de fazer. Porque o mundo, de um momento para o outro, voltou-se contra, e hoje um sacerdote é símbolo de ridículo. Aqui, que era uma terra de liberdade. Estados Unidos, Canadá. E em Portugal, eu repito, tem vigorado o medo. O medo, a Igreja tem medo. Tem medo daquela gente. Há dias, quando veio o seu secretário de Estado, e eu repito isso mais uma vez, veio a baila, a eutanásia, eu disse, eu sou padre há 30 e tantos anos, nunca vi uma pessoa que quisesse morrer. Era carinho, amor, afeto, mesmo a dor, controlar a dor, ninguém quer saber, mas agora pedir a morte, eu nunca vi ninguém. Devem estar todos no Parlamento. E devem ser todos políticos. Porque eu nunca vi, em nome de uma coisa chamada liberdade pessoal. Tu podes escolher, tu és livre. E qualquer dia, faz o que Hitler fez. Também começou pela liberdade pessoal. Os regimes comunistas começaram todos pela liberdade pessoal. É muito bonito. É uma frase muito linda. A liberdade pessoal, a liberdade a liberdade pessoal de cada um é muito bonito, mas só por trás da liberdade pessoal está escondida outra verdade, as grandes verdades. Porque não é a liberdade pessoal que lhes interessa. Ali não é isso que lhes interessa. Que é uma ideia de Estado, é uma ideia de sociedade. Nas nossas universidades estuda-se que a sociedade é organizada pela maioria. As maiorias, agora é a maioria. E o que é a maioria? Portanto, para serem maioria, vão criando ideias, vão lavando, todos pensam a mesma coisa e depois a maioria então é que manda. Não é a maioria nenhuma. Nós não vemos em nenhuma ditadura ser a maioria a mandar. É só uma maioria para os colocar lá. Pois eles é que mandam. Só interessa a maioria para os colocar lá. Portanto, nós, a Igreja, tem muito que sofrer, mas voltemos-nos para a dedicação da Basílica de São Pedro e São Paulo e, sobretudo, rezemos pela Igreja de hoje. E não tenhamos medo. Não tenhamos medo. Nós estamos aqui na Capela do Seu Santo Cristo dos Milagres e é uma honra termos feito isto e eu agradeço a todos aqueles que colaboraram, foi muito sacrifício e até mesmo este chão que é um chão típico de Itália, foi herdado dos romanos. Os mosaicos de Corímbriga são muito mais perfeitos que isto, mas com pedrinhas, e é esta técnica. A imagem do Seu Santo Cristo, vindo lá de Constantinopla, porque a Igreja tinha três grandes cidades: Jerusalém, Constantinopla, que hoje é Istambul, que foi invadida pelos muçulmanos ainda há pouco tempo. O regime tirou uma das igrejas principais de Constantinopla, a Igreja Sofia, que passou para os muçulmanos por decreto do governo da Turquia e certamente com frescos, com centenas de anos, não sei o que é que eles vão fazer, vão tirá-los e a humanidade perderá muito. E Roma é o centro para onde nós olhamos ao longo da história. Há papas santos, há papas menos santos, mas todos estão na cadeira. Foi a cadeira de São Pedro. E o Espírito Santo governa e orienta a sua própria Igreja conforme quer e deseja. Portanto, que o Espírito Santo nos continue a encaminhar e a guiar nas nossas vidas. Seja louvado nosso Jesus Cristo.
Irmãos, oremos ao Senhor do céu e da terra para que a Igreja viva a sua missão apostólica com a mesma intensidade e fidelidade com que viveram as primeiras testemunhas de Cristo, dizendo: dai-nos, Senhor, a fé e a caridade dos apóstolos. Dai-nos, Senhor, a fé e a caridade dos apóstolos. Pela Igreja edificada sobre o alicerce dos apóstolos, para que não ofereça aos homens ouro e prata, mas a fé e a confiança em Jesus Cristo, oremos. Dai-nos, Senhor, a fé e a caridade dos apóstolos. Pelos ministros de Cristo, missionários e catequistas, para que, cheios do Espírito Santo, transmitam ao mundo a palavra de Jesus, oremos. Dai-nos, Senhor, a fé e a caridade dos apóstolos. Por todos os responsáveis das nações, para que trabalhem sem desfalecerem, pela justiça e pela paz no mundo inteiro, oremos. Dai-nos, Senhor, a fé e a caridade dos apóstolos. Pelos fiéis e catecúmenos, perseguidos até à morte, para que o testemunho dos apóstolos os fortaleça e o seu sangue seja semente de cristãos, oremos. Dai-nos, Senhor, a fé e a caridade dos apóstolos. Pelos membros da nossa Assembleia, para que, partindo o pão com simplicidade, louvem a Deus e o sirvam os mais pobres, oremos. Dai-nos, Senhor, a fé e a caridade dos apóstolos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei ao Senhor por suas mãos este sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para nosso bem e para a salvação da Igreja. Oremos. Ao apresentarmos, Senhor, a nossa humilde oferta, imploramos a vossa clemência para que a verdade transmitida pelo ministério dos apóstolos São Pedro e São Paulo permaneça intacta em nossos corações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Pastor eterno, não abandonais o vosso rebanho, mas sempre o guardais e protegeis por meio dos santos apóstolos, para que seja conduzida, através dos tempos, pelos mesmos chefes que puseste à sua frente, como representantes do vosso Filho Jesus Cristo. Por isso, com os anjos e arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, e dando graças, partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor seja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu, por poder de Deus, que tirai do pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai do pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai do pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sei digno que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Exulte, Senhor, o vosso povo que alimentaste com pão do céu, ao celebrar a memória dos apóstolos São Pedro e São Paulo, e receba sempre o auxílio da sua poderosa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agora ficaremos o tempo que pudermos, com a exposição do Santíssimo, também quem está em casa, logo à noite, sobretudo na transmissão. Nós vamos ter às 8 horas uma pequena meditação transmitida e depois o terço e a bênção do Santíssimo depois. E a missa, teremos também missa às 6. Portanto, às 6 continua tudo igual e esta hora é para que não conduzam. Quem não pode conduzir à noite, para que não conduza. Faça o favor de ficar em casa. E é com esse objetivo. Quem puder vir, que venha. Portanto, será sempre aqui na capela de Assunção de Cristo dos Milagres. Portanto, às 6 teremos Eucaristia, depois fica o Santíssimo exposto, às 8 horas temos uma pequena meditação, às 8h30 temos a transmissão do terço transmitido, e aí depois a bênção do Santíssimo. Então agora vamos ficar com o Santíssimo exposto, até à hora que pudermos, quem puder ficar. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam, não amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam, não amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam, não amam. A adoração é a contemplação. É o reconhecimento da presença real de Cristo nas sagradas espécies, fora da celebração da missa. É também o prolongamento da Eucaristia na vida, através de um espaço e de um tempo que tende a aprofundar e a desdobrar tudo o que se exprimiu e se celebrou e viveu durante a ação litúrgica. A adoração do Santíssimo Sacramento é um verdadeiro encontro de diálogo pelo qual, na contemplação, admiração silenciosa, nos abrimos à experiência de Deus, fruição e alegria da fé, de onde brota a força para uma ação mais consequente e evangelizadora. Diz-nos o Santo Padre, na sua mais recente encíclica sobre a Eucaristia: o culto prestado à Eucaristia fora da missa é um valor inestimável na vida da Igreja e está ligado intimamente com a celebração do sacrifício eucarístico. A presença de Cristo na hóstia consagrada, que se conservam após a missa, presença é essa que perdura enquanto subsistirem as espécies do pão e vinho, resulta da celebração eucarística e destina-se à comunhão sacramental e espiritual. É bom demorarmos-nos a contemplar este grande mistério, inclinando-se sobre o seu peito como o discípulo predileto, São João Evangelista, deixar-se tocar pelo amor infinito do seu coração. Se atualmente o cristianismo se deve caracterizar sobretudo pela arte da oração,
Como não sentir de novo a necessidade de permanecer longamente em diálogo espiritual, adoração silenciosa, atitude de amor diante de Cristo presente do Santíssimo Sacramento? Quantas vezes fizemos esta experiência, recebendo dela força, consolação e apoio? Esta prática de contemplarmos o mistério eucarístico, muitas vezes louvada e recomendada pelos santos padres, deram-nos o exemplo numerosos santos. De modo particular, distinguiu-se nisto Santo Afonso Maria de Ligório, que escrevia: a devoção de adorar Jesus sacramentado é, depois dos sacramentos, a primeira de todas as devoções, a mais agradável a Deus e a mais útil para nós. A Eucaristia é um tesouro inestimável, não só na sua celebração, mas também o permanecer diante dela fora da missa permite-nos beber a própria fonte da graça. Uma comunidade cristã que queira contemplar melhor o rosto de Cristo não pode deixar de desenvolver também este aspecto de culto eucarístico, do qual perduram e se multiplicam os frutos da comunhão do corpo e sangue do Senhor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre.